você tem esses conjuntos. E lembra que a gente viu como representar esses conjuntos por meio do diagramazinho, né? Do diagrama de Venn? A gente vai usar essa representação para poder mostrar uma relação entre esses dois conjuntos que eu escolhi. Então, eu peguei o conjunto A, que está em amarelo, coloquei os elementos do conjunto A, e peguei um outro diagrama verde e coloquei os elementos do conjunto B. Tá bom? E aí eu criei uma relação. Há um tempinho atrás, vocês estudaram um produto cartesiano comigo. E com o professor Neilton. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai relacionar os elementos do primeiro conjunto com o segundo da seguinte forma. Como é que a gente lê? Deixa eu colocar aqui o apontador. Como é que a gente lê essa relação aqui, ó? O R é uma relação, é um conjunto formado por pares ordenados, onde a primeira coordenada está no conjunto A e a segunda coordenada está no conjunto B. Lembra que esse símbolo aqui é o símbolo de produto cartesiano? Isso aqui é só para formalizar o que eu vou falar agora. Essa relação vai ser a seguinte. O meu Y, ele vai ser criado com a seguinte regra. Você vai pegar um X do conjunto A e vai somar 1. Essa é a relação que eu decidi fazer. Até aqui deu para entender? Acho que sim. Vamos lá. Como é que eu faria essa relação? Para cada elemento do conjunto A, eu vou jogar ele nessa equação e vou achar um valor para Y. Tá certo? Então, o que é que vai acontecer? Se eu criar uma tabela e listar aqui na primeira coluna todos os elementos do conjunto A, eu terei essa situação. Se o X for 0, o meu Y seria 0 mais 1. E aí, fazendo a operação 0 mais 1, eu tenho 1. Ou seja, o 0 aqui do conjunto A, ele está relacionado com o número 1 do conjunto B, por meio dessa relação R, dessa regra que eu coloquei aqui, ó. Até aqui, deu para entender? Sim. Deu. E aí eu vou fazendo isso com cada elemento do conjunto A. Já fiz com o 0, vou fazer com 1. Quando eu substituo x por 1, eu terei y igual a 1 mais 1, que é igual a 2. Então, o número 1 do conjunto A, ele vai estar relacionado com o número 2 do conjunto B por meio dessa relação. Então, eu expresso isso colocando uma seta do número 1 até o número 2 no conjunto B. Tá certo? Do mesmo modo, se eu tiver 2 e eu substituir aqui na relação y igual a x mais 1, eu vou ter y igual a 2 mais 1, que é igual a 3. Então, o meu número 2 está relacionado ao 3. Agora, vendo o que acontece com o número 3, se eu substituir o x por 3, eu terei 3 mais 1 igual a 4. Mas o 4 está no conjunto B, gente? Não. Não, você não tem o 4 no conjunto B para relacionar. Tá bom? Então, a gente diz que não existe um y no conjunto B, de forma que esse par, 3, e esse número esteja nessa relação, faça parte dessa relação. O que é que vai acontecer? Quando você tem relações, no final você tem pares ordenados. Aqui, ó. No primeiro caso seria o 0 e o 1, ou seja, quando x é 0, o y é igual a 1. Quando x é 1,
o y é igual a 2. Quando o x é 2, o y é igual a 3. Agora, quando o x é 3, você não tem... aqui seria 4, né? Só que o 4 não pertence ao conjunto B. Apesar de você ter um número que, quando você pega o 3 mais 1, vai dar esse número. A gente sabe que é 4. Então, esse exemplo mostra algumas coisas para que a gente possa ter exatamente uma função. Eu vou mostrar um outro exemplo com esses mesmos conjuntos, mas usando uma outra relação, e vocês vão ver o que acontece. Nesse caso aqui, a gente teve um elemento do conjunto A que ficou sobrando. Foi isso? Então, vou mostrar o exemplo 2, tá? Qualquer dúvida, vocês me param. Vamos lá. Temos os mesmos conjuntos, A e B. Agora, a minha relação, ela é mais simples, ela é mais conhecida como identidade. Ou seja, a minha relação S é dada por essa equação aqui, ó. O y vai ser sempre igual a x. Então, eu tenho os meus dois conjuntos aqui no diagrama de Venn, e eu vou montar uma tabela para identificar qual seria o valor de y. Ou seja, aqui na primeira coluna eu coloquei todos os valores que estão no conjunto A, e quando x é 0, segundo a relação, o y vai ser igual a x, que é 0. Ou seja, o meu y sempre vai ser o mesmo do x. Tá bom? Então, essa relação, ela é como se ela copiasse o x para o outro conjunto. Tá bom? Então, deixa eu pegar aqui a caneta. Quando o x for 0, o meu y também vai ser 0. Quando o x for 1, o meu y também vai ser 1. Quando o x for 2, meu y também será 2. E quando o x for 3, o meu y também será 3. E aí, o que a gente pode perceber nessa relação? Que todos os elementos do conjunto A estão associados a algum elemento do conjunto B. Certo? Não está sobrando ninguém aqui no A. Sobrou um no B, mas o A tem elementos relacionados a algum de B. Ou seja, está saindo uma flechinha de cada elemento do A. Tá bom? Quando isso acontece, a gente diz que para todos os elementos, para todo elemento de A, você tem um único elemento de B, de forma que esse par ordenado faz parte dessa relação. O que eu quero que vocês memorizem agora não é essa linguagem aqui, como se escreve, não. Eu sei que com o tempo vocês podem aprender. Mas eu quero que vocês entendam como montar esse diagrama usando essa equação aqui, tá? Você substitui o valor de x e acha o valor de y, tá bom? Até aqui, tá dando para entender mais ou menos? Sim. Pessoal do ponto 8. Sim. A gente vai ver um outro exemplo com uma outra situação de flechas, tá? Eu tenho os conjuntos A e B, como nos outros dois exemplos. E agora, a minha relação é uma relação que eu chamei de V. O V será todos os pares ordenados, ou seja, os pares dessa forma, x e y, onde o x vai estar em A, ou seja, ele pertence a A, e o y pertence a B. Tal que o y vai ser sempre igual a 3. Como assim? Porque aqui os conjuntos de novo, vão ter a tabela. Para todos os elementos x, o meu y vai ser sempre o mesmo, vai ser 3, tá?
Então, isso aqui é uma equação? É. O y é igual a 3. Ou seja, eu não tenho nenhum local para colocar o valor de x. Independente do valor de x, na verdade, o meu y sempre será igual a 3. Ou seja, se o x for 0, o y será igual a 3. Então, eu pego a seta partindo do 0, chegando em 3. Se o x for 1, o meu y também será igual a 3. O valor de y não vai mudar. Se o x for 2, o meu y será 3. E se o x for 3, o meu y também será 3. Ou seja, todas as minhas flechinhas estão saindo do A e estão indo direto para o número 3. Tá bom? Então, para todos os elementos de A, existe alguém lá no B que você relaciona por meio dessa regra. Tá? A gente expressa isso com essa frase que está aqui embaixo. Para todo elemento de x pertencente a A, existe um único elemento y pertencente a B, tal que esse par ordenado está em V. Ou seja, se o x for 0, o y vai ser 3. Se o x for 1, o y vai ser 3. Se o x for 2, o y vai ser 3. E se o x for 3, o y também será 3. Por que esses pares são importantes? Eles são importantes porque a gente consegue fazer o gráfico dessa relação usando os pares ordenados. Tá bom? Então, esses 3 exemplos, eles mostram algumas ideias que são necessárias para que a gente diga para vocês o que é uma função em matemática. Por que função é tão importante? As funções, elas modelam situações. Desde as coisas mais corriqueiras, como ali o quanto que você vai gastar caso você pegue um Uber, como, por exemplo, a quantidade de gasolina que alguém da sua família coloca no carro ou no caminhão, né? Em alguma coisa assim. Até situações mais complexas, como, por exemplo, prever quem vai ganhar a eleição de um município, tá? Existem funções que modelam, ou seja, que elas dizem para a gente, nos ajudam a prever algumas coisas, tá? Por isso que é tão importante que a gente ensine a parte de funções para vocês. Em física, vocês já viram o movimento uniforme e uniformemente variado? Sim. Sim. Pronto. Então, aqueles 2 exemplos são exemplos de funções. Uma é uma função do primeiro grau e a outra é uma função do segundo grau. Possivelmente, o professor de física, ele precisou falar algumas coisas de funções para vocês. Então, o que a gente faz em matemática? A gente explica para vocês de forma mais geral, ok? As funções não são só o que vocês veem em física, não. Como vocês já viram em física, vocês têm um vocabulário mais rico. Mas aqui a gente vai tratar de forma matemática mesmo. Tá bom? Mas uma coisa não exclui a outra, é isso que eu quero dizer, entendeu? Então, vamos formalizar esse conceito. Para você ter uma função, você tem que ter 2 conjuntos, A e B, que não sejam vazios, ou seja, eles têm que ter elementos. E você tem que ter uma relação que eu exemplifiquei nos exemplos anteriores, como R, S e V. Mas é mais comum que a gente use a letrinha F, minúscula. F de função mesmo. Então, você tem que ter 2 conjuntos, A e B, não vazios, e uma relação F de A em B. Como é que a gente representa isso? A gente coloca os 2 conjuntos, mesmo sem os elementos, né? Você coloca o diagrama de Venn deles, e uma flecha indo de A até B, representada pela letra F. Então, quando é que isso vai ser uma função? A F vai ser uma função quando, para todos os elementos aqui que estiverem no conjunto A,
você conseguir encontrar um elemento em B que se relacione por meio de F. Como assim? É o que aconteceu aqui, ó. Deixa eu voltar. Aqui, ó. É o que aconteceu aqui. Para todo elemento de A, eu tenho um elemento de B que está associado a ele por meio dessa regra, que a gente chama de função. Mesma coisa aconteceu aqui no exemplo 3. Para todo elemento de A, tem um Y em B que está associado a ele. Mesmo que todos os elementos de A estejam associados ao mesmo número, se você tiver essa configuração, a gente diz que isso é uma função, ok? Por que que o movimento retilíneo, por que que o movimento uniforme e o movimento uniformemente variado são funções? Eles são funções porque eles obedecem essas regras que estão aqui. Mesmo que os professores lá eles não falem especificamente sobre isso, né? Eles abordam mais no sentido de ser uma equação que você resolve, mas os dois são funções. Por quê? Porque eles relacionam o tempo com o deslocamento. Relacionam o tempo com o deslocamento. Então, você tem um conjunto que expressa o tempo, o conjunto que expressa o deslocamento, e você tem uma regra, que são as equações que vocês estudam lá. Então, se a gente for um pouquinho mais aprofundado, vocês vão ver que existe uma conexão entre esses conceitos, da matemática e da física. Tá bom? Então, esse diagramazinho aqui, colorido, a gente chama de diagrama de flechas. É um outro nome que vocês podem ver até no livro didático de vocês. Certo? Então, é engraçado porque essa linguagem toda, ela foi desenvolvida por um matemático chamado George Cantor. E quando ele desenvolveu isso, como é que era a matemática antes disso? As coisas eram escritas, como se você estivesse fazendo uma redação mesmo. Então, era muito complicado você expressar as ideias, porque você precisava de muito texto para falar determinadas coisas. Então, esse matemático, ele simplificou a linguagem. Então, assim como você tem a língua estrangeira, como você tem a própria língua portuguesa, você precisa de um pouco de tempo para poder absorver essa linguagem, que é a linguagem de conjuntos. Então, toda a matemática atual, ela é expressa na linguagem de conjuntos, certo? Pode parecer um pouco estranho nesse momento, mas quando a gente chegar mesmo nos problemas de aplicação, vocês precisam dessa base, vocês precisam entender que lá no fundo a gente está trabalhando com relações, né? Porque é uma função, é uma relação que envolve dois conjuntos e uma regra, tá bom? Então, eu vou trazer mais um outro exemplo de função entre esses dois conjuntos que a gente está trabalhando até agora, que é a função f, que vai do conjunto A até o conjunto B, e ela é definida por uma regra. E aqui eu não vou usar mais o y, eu vou usar f de x. Isso aqui, ó. A gente lê assim, f de x. E esse f, gente, quando vocês forem escrever, vocês podem escrever ele minúsculo mesmo. F ou F assim. Tá? Pode ser dessas duas maneiras. Então, a função f vai relacionar os elementos de A com os elementos de B por meio dessa relação. Você vai pegar o x e tirar 1. E aí, quando você montar o diagrama baseado na tabela, quais são os valores que você vai encontrar? Você vai pegar o x igual a 0, vai substituir aqui onde tem x, ó. Então, você vai ter f de 0 igual a 0 menos 1. Se você tem 0 e tira 1, você fica com menos 1. Ok? Então, o 0 está relacionado com menos 1 aqui. Em seguida, você tem 1. F de 1 vai ser 1
menos 1, que é igual a 0. Portanto, você tem isso aqui, ó. Menos 1, que será igual a 1, ou seja, o 2 será relacionado com o 1 no conjunto B. Aqui. E, finalmente, f de 3 será 3 menos 1, que é 2. Aí você pode perguntar, professora, mas sobrou 3 aqui no conjunto B. Tem problema? Não. Só vai dar problema se sobrar elemento aqui no primeiro conjunto. Não pode sobrar nenhum. Tá? Não pode sobrar nenhum e não pode partir flecha, não pode partir mais de uma flecha desse conjunto A. Opa. Aí que eu voltei aqui. Por exemplo, se eu tivesse isso aqui, ó. Isso aqui não pode acontecer. Só pode acontecer, por exemplo, o 0, várias flechinhas chegarem nele. Mas você não pode ter várias flechinhas partindo do mesmo conjunto, do mesmo cara de A, não. Dúvidas? Não, deu para entender muito bem. Eu estou fazendo de forma muito simples. E aí, no final, eu vou mostrar para vocês como é que a gente, em matemática mesmo, no primeiro ano, como é que a gente vai trabalhar com essas funções. A gente nem sempre, na maioria dos casos, a gente não vai ter conjuntinhos assim bem bonitinhos, com 3, 4 elementos. Mas para entender uma coisa mais geral, a gente precisa fazer os chamados casos particulares. Tá bom? Então, essas regras, elas têm que estar bem fixadas na cabeça de vocês. Inclusive, a atividade que eu vou lançar hoje vai ser para vocês exercitarem essa parte das flechas, para quando a gente mostrar uma função lá do primeiro grau, uma função afim, você entender a simbologia da função, tá bom? Então, vou continuar aqui. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho. Tenho 10 minutos. Ok. Então, perceba que na função a gente já falou de relação, já falou de conjunto A, conjunto B, né? Falamos de flecha e tudo. Mas a função, ela tem partes, como na biologia, como na história, como em outras áreas. Em matemática, a função, ela é um personagem muito, muito importante e que, para a gente estudar, a gente nomeia suas partes de forma padronizada. Então, mesmo exemplo ali com os conjuntos A e B. E agora eu vou mostrar para vocês como que é a apresentação matemática da função. Primeira vez que eu estou mostrando para vocês. Porque vocês têm que concordar que ficar mostrando um diagrama, né, um desenho, toda vez que a gente for falar de função, fica um pouco trabalhoso quando você vai incluir outras informações dentro do estudo das funções. Então, aquele diagrama que vem lá colorido, a gente pode mostrar dessa forma que está aqui no slide. Por exemplo, você tem F, que expressa a relação, que vai do conjunto A até o conjunto B. Então, essa setinha pequenininha, ela está representando aquela flecha. E embaixo diz que o elemento de A, que ele está representado por X, ele vai ser transformado por meio dessa função f da seguinte forma. Você vai pegar o elemento x e vai transformar nele mesmo. Como assim? Você vai pegar um elemento de A e você vai localizar em B o mesmo elemento. Você vai estar relacionando ele com ele mesmo, só que no outro conjunto, na outra sacola. Eu trouxe mais uma vez o diagrama de flechas para vocês, já montadinho, certo? Com as flechas, tá vendo? O 0 foi para o 0, o 1 foi para o 1, o
2 foi para o 2 e o 3 foi para o 3. O menos 1 ficou do lado de fora aqui, que ele não tem um elemento em A que pela função resulte nele. E aqui a gente vai conseguir mostrar para vocês as partes principais, os conjuntos principais da função. Em amarelo, ou seja, o primeiro conjunto, nós temos, nós chamamos ele de domínio, tá bom? Ele é o domínio, em amarelo, é o primeiro conjunto. O conjunto que as flechas chegam, a gente chama de contradomínio. Domínio, contradomínio. E como vocês podem perceber, nem todos os elementos desse contradomínio receberam flecha, concordam? Então, os elementos que receberam flechinha, eles estão aí num conjunto rosa, né? Rosa, vermelho, como vocês queiram. E a gente chama esse conjunto dos elementos que receberam flechinha de imagem, tá bom? Tem até um vídeo do meu canal que eu expliquei lá sobre a máquina das funções, e eu acho que é nesse vídeo que eu falo que é imagem porque é como se fosse o espelho. Você mostra no espelho o número e o espelho retorna para você um outro número transformado. Então, é como se fosse a imagem desse número. Neste caso aqui, é o mesmo número. O 0 é o mesmo 0. 1 é o mesmo 1. Só que, como nas funções anteriores, nem sempre vai ser assim. Eu posso pegar esse número e tirar 1. Posso pegar esse número e somar 1. Ou fazer qualquer outra relação, tá? Mas para ser função, quando você joga lá o valor do domínio, você tem que ter alguém no chamado contradomínio que você relacione. Então, são essas três palavras: domínio, contradomínio e imagem. Tá bom? E a função que está representada aqui. Tá? E nesse slide aqui, eu trouxe uma forma de memorizar quem seria o domínio, contradomínio e a imagem. O domínio seria o conjunto de partida das flechas. Tá bom? Todas as flechas estão partindo desses números do domínio. O contradomínio é o conjunto de chegada das flechas. Perceba que todas as flechinhas estão chegando em B, né? E a imagem, ela vai ser um subconjunto do contradomínio. Na verdade, pode ser até o contradomínio todo. Mas se sobrar alguém, também não tem problema. Certo? É uma forma de memorizar esses conjuntos aí. Até aqui alguma dúvida? Não. Vocês estão tão calados. Eu sei que não estou fazendo exercício, né, assim, mas porque pelo que eu percebi, vocês não estão vendo muita parte teórica, então eu preciso fazer essa parte teórica para a gente conseguir avançar mais um pouquinho lá na frente. E aí, se você tiver dúvida, você volta para essa aula e assiste ela, tá? Então, essa parte aqui de domínios e contradomínios mais comuns é a parte que para vocês têm que fixar, tá? Como assim, domínios e contradomínios mais comuns? Quais são os conjuntos que a gente relaciona com mais frequência em matemática? São os conjuntos numéricos. Lembra lá dos conjuntos numéricos que vocês estudaram no início do REAEMP? Naturais, inteiros, racionais, irracionais e os números reais. Então, as funções, a gente geralmente utiliza esses conjuntos que tem até letras especiais, né? Por exemplo, números reais, conjunto R. E aí, como é que ele costuma aparecer nas funções? Ele aparece assim, ó. O conjunto da F, a função F, ela vai relacionar o conjunto dos números reais no conjunto dos números reais. Então, ao invés de ser aquele A e B, você vai ter conjuntos numéricos. Tá certo? Então, o R aqui
vai ser o domínio e o mesmo conjunto vai ser o contradomínio. Você imagina duas sacolas iguais, cópias. Nós podemos ter os números racionais também, que são as frações, geralmente. Tá bom? Eu estou trazendo aqui só para ilustrar, viu, gente? Os números inteiros, tá bom? Você pega uma função que só pega número inteiro, ou seja, não pode pegar fração. -1, -2, -3, 0, 1, 2, 3. E você joga nessa função e transforma esse número em um outro, pegando o número, elevando ao cubo e somando 2. É uma função também. Aqui eu não falei, né? Mas f de q em r, que pega o x e transforma ele em x ao quadrado. É uma outra função. E nós temos o conjunto dos números naturais. Ele está aqui em ordem decrescente, mas não é em ordem de importância não, tá? É em ordem de uso mesmo, que a gente vai ver. E as funções dos números naturais nos naturais é costume em matemática, assim, né? Os matemáticos, eles geralmente atribuem, eles utilizam a letra N ao invés do X. N de natural mesmo. Mas se colocar X não tem problema não. Tá bom? E por fim, eu quero mostrar para vocês algumas funções elementares, que em uma aula aí anterior eu falei o nome dessas funções, mas agora eu vou mostrar como seria a cara dela com essa linguagem que vocês viram agora, de domínio, contradomínio e tal. E eu vou introduzir para vocês, vou dizer para vocês qual é a primeira função que a gente vai estudar a partir de então. Eu listo aqui 6 funções que, teoricamente, vocês deveriam ver no ensino médio. A função do primeiro grau, que lembra lá as equações de primeiro grau, que vocês viram no ensino fundamental, né? Estão lembrados? Então, a função afim, ela tem essa carinha aí. Claro que essa relação aqui, ela pode mudar, mas ela vai ser sempre, vai lembrar uma equação do primeiro grau. A gente chama ela de função afim. A gente tem a função quadrática, que por isso que a gente estuda lá a equação de segundo grau, né? No 9º ano. Temos a função modular, que pega um número qualquer e transforma em um outro número positivo, sempre positivo. Temos a função exponencial, que não é tão comum da gente se aprofundar, mas ela existe. Inclusive, essa função ficou muito em alta por conta da pandemia do Covid. Porque ela estava presente na maioria dos modelos de previsão de mortes e tal. Temos a função logarítmica, né, que tem esse símbolozinho aqui. Ela acaba uma explicação um pouco mais demorada, mas quem quiser, tiver curiosidade, pode olhar lá no meu canal que tem vídeos sobre essas duas funções, tá? E temos a função trigonométrica. Essa função aqui, as funções trigonométricas, elas podem ser utilizadas para você modelar, por exemplo, o nível da maré, das praias e tal. Por quê? Porque a função trigonométrica, ela é uma função que a gente chama de função periódica. Ela sobe e desce. Tem algumas que vocês vão ver que elas só sobem, outras que só descem, outras que sobem e descem uma vez, e por aí vai. Cada função tem um comportamento que a gente vê pelo gráfico dessa função. Então, o estudo que eu disse agora, o que é que eu quero transmitir para vocês? É que a gente vai começar do começo. A gente viu lá toda a parte de conjuntos, inicial, domínio, contradomínio, imagem, e a partir da próxima aula, a gente vai focar na função afim, que é a função do primeiro grau. Então, nós vamos ver como é essa função, estudar o domínio, contradomínio, a relação, calcular os valores naquela tabela, e veremos o gráfico dessa função. E é isso. A gente vai começar com ela para poder avançar um pouquinho mais. Dúvidas? Não. Acharam difícil?
Foi legal. Legal. Tô colocando a presença. Assinem, por gentileza. Antes de a gente desligar, vocês não têm aula não, né? Agora, mas é rapidinho. O que é que eu ia pegar? Vão assinando a frequência, tá, gente? É o seguinte, gente. A gente precisa ter mais aulas. Estou vendo aqui os buracos de aulas que vocês têm. Pelo menos essa semana, sabe? Eu queria, se fosse possível, né? Se vocês autorizassem, um combinado entre a gente. Se a gente podia se encontrar mais 2 vezes essa semana. Que eu acho que se a gente se encontrar mais 2 vezes, aqui nas 2 aulas, eu vou conseguir mostrar mais exemplos e vocês vão ter condição de aproveitar mais esse tema. Porque só com uma aula cada 15 dias não dá não, gente. E aí, pode ser? Por mim pode, só não sei se vai galera. Eu tô olhando aqui o horário de vocês e seria dentro desses horários, desses buracos, entendeu? Que tem. E aí, 1.8, o que é que vocês me dizem? Quarta-feira a gente não tem nenhuma aula. Aqui tá livre, né? Até agora eu não entendi por que que tá... Amanhã vai ter a palestra, realmente, do laboratório, mas é uma palestra, não é aula. Então, eu pensei da gente fazer na quarta e fazer um outro encontro na sexta. Aí ficaria segunda, quarta e sexta. Pronto, pode ser. Olha, eu não sei por que que a quarta está livre, mas eu acho... Peraí. Oi? Professora, você pode assistir, não. Vou estar muito ocupada. Vai estar muito ocupada? Eu vou sair o dia todo. Pode ser na quinta? É porque na quinta vocês têm bastante coisa já. Quer dizer, não é que é bastante coisa, mas tem muito horário ocupado. Tem laboratório, tem aula de inglês, tem uma palestra de comunicação e tem artes. Não sei, é só colocar na sexta, só que eu não vou poder entrar. Mas eu gravo, Pronto, ótimo. viu? Aí você se compromete a assistir. Não assisto. Pronto, gente. Anotem aí, por gentileza. Deixem anotado, porque quando a nota é melhor. A gente se reuniu agora, então nós vamos nos reunir na quarta. Eu vou colocar esse mesmo horário, pode ser? 10 horas? Ou querem mais Pode cedo? ser. Não. Cedo não. 10 horas mesmo. Pra vocês dormirem, né? De 10 horas melhor. Quarta-feira, 10 horas. E na sexta, deixa eu ver aqui. Sexta-feira só tá marcado 15 horas, Clube Juvenil. Então, eu vou deixar o mesmo horário também. Tá bom. Aí, qual vai ser a ideia? Eu vou lançar uma atividade hoje e o pessoal do 1.8 vai... eu vou fazer um grupinho com o ponto 7, tá certo? Só com os alunos que frequentam o 1.7. Eu poderia adicionar no 1.8, mas eu acho melhor não misturar, né? Porque cada turma tem as suas coisas. Só que aí eu vou precisar do telefone de vocês. Da Jamile, da Nicole, acho que tem outra aluna. Tem o Nicolas também que participa, o Emanuel, porque aí eu disponibilizo as atividades
pelo link para vocês, já que eu não tenho a sala de aula de vocês. Entendeu? Nicole, coloco aqui. Jamile, você pode disponibilizar? Posso? Todo mundo assinou a frequência, gente? Já sei. Eu já. São 5, tá? Beleza. Pronto, gente. Vocês estão liberados. Fiquem aguardando a atividade. E, Jamile, estou esperando o telefone para poder adicionar. Vou parar a gravação aqui. Qualquer coisa vocês me procuram. E até quarta, viu? Tchau, professora. Cuide dessa voz, mulher.